Hey, obrigado por nos acompanhar com as novas verdades sobre Marilyn Monroe. A vida desta atriz lendária do século XX foi descrita em mais de 600 livros. Durante sua infância, ela costumava se comportar como um moleque. Em 1947, ela ganhou o título de Miss Alcachofra em um concurso de beleza na Califórnia. Você pode achar que já ouviu todas as histórias sobre Marilyn Monroe, mas esta é outra que foi mantida em segredo por muitos anos. Antes de descobrir alguns lados ocultos da personalidade de Marilyn, aperte o botão de inscrever-se e toque o sino de notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida. Imagine uma pequena cidade que se esconde entre velhas árvores e fazendas espalhadas pelas colinas. Há apenas um pequeno mercado, um minúsculo posto de gasolina e um escritório administrativo na cidade. Roxbury, em Connecticut, é assim. Fica a apenas 120 quilômetros de Nova York, mas parece que um abismo separa esses dois lugares. Poucas pessoas sabem da existência desta cidade. E menos ainda sabem que a célebre Marilyn Monroe passou 5 anos da sua vida em Roxbury. Quando a atriz se casou com Arthur Miller, o dramaturgo que ficou famoso por sua peça A Morte do Caixeiro Viajante, ela já era uma estrela reconhecida em todo o mundo, mas estava ficando doente e cansada de sua fama. Seu maior desejo na época era uma vida tranquila, e foi assim que ela acabou em Roxbury. E foi exatamente aí que essa história aconteceu. As pessoas que viviam nesta pequena cidade eram, em sua maioria, famílias pobres de imigrantes. Eles eram trabalhadores simples e tinham muitos problemas para ficarem espionando uma celebridade que morava na casa ao lado. A família de um menino, vamos chamá-lo de Johnny, vivia na comunidade. Como todo mundo, eles não tinham dinheiro suficiente e o menino tinha que trabalhar depois da escola. Ele era assistente de vendas em meio período em uma pequena loja. Marilyn Monroe era a sua fiel cliente. Johnny se lembrava dela como uma gentil, engraçada e muito generosa dama. Na sua opinião, ela era ainda simpática e educada com todos os empresários da cidade. Quanto a esta loja em particular, ela sempre deixava grandes gorjetas para Johnny e para as outras crianças que trabalhavam lá. De tempos em tempos, sua bondade literalmente salvava as famílias dessas crianças da fome. Depois de morar em Roxbury por cerca de 1 ano, a atriz conhecia todas as crianças pelo nome. Ela se comunicava com eles de uma maneira bastante informal e naturalmente. A maioria dos garotos tinha uma queda por ela. Um dia, Marilyn chegou à loja e notou que Johnny não estava. O dono, triste, disse a ela que a mãe do menino havia morrido de repente no dia anterior. A família dele era uma das muitas de imigrantes pobres que contavam cada centavo. Isso tornou a perda ainda mais trágica. A família surpreendeu-se no dia seguinte quando descobriu que o serviço funerário tinha sido completamente pago. Além disso, a funerária estava cheia de flores. Os parentes de Johnny foram informados de que o funeral havia sido organizado pela igreja. Como o serviço havia sido pago antecipadamente, todo o dinheiro arrecadado pela comunidade local foi entregue diretamente à família. Essa modesta quantia de dinheiro, no entanto, foi suficiente para que eles se mudassem e começassem sua vida novamente. Desta forma, foi mais fácil para a família superar sua perda. Além disso, essa decisão teve um efeito positivo na vida de Johnny. Nesse novo e melhor lugar, ele e suas irmãs tiveram mais oportunidades para um futuro melhor. A família de Johnny não pensou muito sobre esse tempo difícil e essa ajuda inesperada e oportuna. Apenas décadas depois, descobriram que Marilyn Monroe era parte dessa história. Quando a atriz foi informada sobre a tragédia, ela pediu os detalhes do funeral, explicando que queria enviar flores, mas ela não mencionou também que iria pagar pelo funeral todo. Ela foi pessoalmente à funerária e, depois de dar o dinheiro ao dono, fez com que ele prometesse que não contaria a ninguém. Ela também conseguiu o endereço da igreja onde a missa fúnebre aconteceria. Depois disso, Monroe visitou a igreja para ver o padre. O homem ficou tão impressionado com sua presença que registrou sua visita no livro de registros da igreja. Foi assim que, muitos anos depois, a família do pequeno Johnny descobriu que Marilyn Monroe participou de sua vida. Junto com essa informação, vários outros fatos vieram à tona.
Descobriu-se que aproximadamente na mesma época, a atriz fez uma doação substancial para a escola da igreja local. Na sua maioria eram crianças pobres das famílias de imigrantes que frequentavam a escola. O dinheiro de Marilyn Monroe ajudou muitas crianças a obterem educação. Na verdade, a maioria dos habitantes locais sabia ou desconfiava sobre a gentileza da atriz. Mas a família de Johnny havia deixado a cidade e, portanto, descobriu a verdade muitos anos depois. Eles ficaram arrasados por não saber dessa história antes, enquanto a atriz ainda estava viva. Não há provas concretas de que esta história tenha acontecido. Mas pense nisso. A imagem pública de Marilyn diferia dramaticamente de sua verdadeira personalidade. E mesmo o que conhecemos sobre ela hoje não revela completamente sua personalidade. A atriz era muito mais gentil e mais doce do que seus contemporâneos costumavam pensar. Ela amava os animais e, como você pode ver, se importava profundamente com as pessoas. Seu primeiro marido, James Dalgary, contou uma vez uma história que confirmou essa natureza compassiva de Marilyn. A atriz tentou trazer uma vaca para dentro de casa porque estava chovendo lá fora e ela queria tirar o animal da chuva. Monroe era muito mais infeliz do que suas fotos sorridentes mostravam. Ela cresceu em um orfanato e lares adotivos. Durante sua curta vida, mudou de endereço mais de 50 vezes e queria desesperadamente ter uma casa própria. Quando se casou com Arthur Miller, ela lhe contou sobre seus sonhos. A atriz confessou que odiava Hollywood e não queria ter mais nada a ver com isso. Ela estava planejando levar uma vida tranquila e apoiar seu marido. Marilyn tinha certeza de que pela primeira vez em sua vida não estava sozinha. Mas no dia do casamento de Miller e Monroe, uma tragédia aconteceu. Em 29 de junho de 1956, quando o casal assinou sua certidão de casamento, a área se transformou em um playground para os paparazzi. Um dos carros que seguiam os recém-casados estava correndo demais ao longo das curvas das estradas e o motorista perdeu o controle do veículo. Como resultado, um repórter francês que estava dentro morreu. As pessoas disseram que tal tragédia após o casamento era um mau presságio. Quer você acredite ou não, essas palavras acabaram sendo proféticas. Infelizmente, a vida de Marilyn em Roxbury não foi como a que ela imaginara em seus sonhos. No primeiro ano de sua vida na cidade, com apenas 750 habitantes, ela provavelmente se contentou em desempenhar o papel de uma dona de casa dedicada. Mas a atriz estava acostumada demais à admiração, câmeras e à atenção. Além disso, o marido era um homem solitário e autossuficiente. Ele passava as manhãs trabalhando em seu estúdio e as tardes consertando a casa. Marilyn, por sua vez, não tinha muito com o que se ocupar. Em pouco tempo, ela se cansou de brincar com o Basset Hound da família, Hugo, e de reorganizar os móveis. Ela se concentrou em sua aparência. Dizem que a atriz tinha tanto medo de manchas que lavava o rosto 15 vezes ao dia. Não é de admirar que o casamento tenha fracassado em 24 de janeiro de 1961, quando o casal se divorciou devido a seus diferentes estilos de vida. Marilyn Monroe e Arthur Miller ficaram casados por menos de 5 anos. O dramaturgo casou-se com a fotógrafa Inge Morath apenas um mês após o divórcio. Quanto a Marilyn, sua vida chegou ao fim 19 meses depois, em 5 de agosto de 1962, em sua nova casa em Los Angeles. Sua morte permanece tão misteriosa quanto a vida dessa mulher excepcional. Você conhece algum fato sobre Marilyn Monroe que não é amplamente conhecido? Se assim for, escreva sobre eles na seção de comentários abaixo. Lembre-se de nos dar um joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos e apertar o botão de inscrever-se. Dessa forma, você instantaneamente irá para o lado incrível da vida.